Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam sempre bem-vindos à nossa casa, Inácio Ferreira de Araraquara, São Paulo. É uma alegria receber vocês aqui no nosso quarto aniversário. É uma alegria receber o nosso Fernando de Souza, a esposa dele, é uma alegria muito grande. E hoje, qual que é o tema, Fernando? Aprendendo com os Espíritos. Aprendendo com os Espíritos, o tema da palestra de hoje. Tem muito a nos ensinar. Agora, antes de começar a palestra e passar para o nosso... Antes de passar para o nosso amigo, o nosso irmão, nós vamos falar um pouquinho da nossa casa, dos 4 anos que a gente está vivendo aqui. Tudo começou com um encontro. Um encontro, uma conversa e uma lembrança. Apenas uma frase. Chegou a hora de começarmos o trabalho. Esse espírito, a Sheila, a Isa encontrou ela num sonho. E eles conversaram. E ela só falou essa frase. Olha o que deu. A gente está aqui, graças a Deus, há 4 anos já, com ela junto de nós. Olha aqui, ó. Entendendo o encontro. Para ela entender o encontro, ela foi muitas vezes ao Uberaba conversar com um amigo sobre o encontro espiritual, a vontade de abrir a nossa casa, como fazer, como começar, como organizar. Depois surgiram também algumas orientações espirituais. Essa aqui, gente, é a Donda. Trabalhou junto com o Chico. E quando ela viu a Isa foi perguntar algumas coisas para ela. Ela deu bastante indicação. Ela lá com o Bacelli também indicou bastante coisa. E esse pessoal aqui, ó, estava trabalhando até hoje na Casa da Prece, onde o Chico trabalhava. Olha aqui, gente. Surgiu um local. Precisava de uma reforma. Aqui é o antes e aqui é o depois. Aqui já estava com um jardim, ali estava logo no comecinho. E ela andou por muitos bairros, viu muitas casas, mas a espiritualidade quis que fosse aqui. Então, esse lugar foi o primeiro. Esse aí sabe? Durante a reforma surgiu um encontro de almas. Não era nem eu que era para estar falando isso. Assim, o esforço da espiritualidade. Mas surgiu também porque eu encontrei com ela. E ela me tornou a pessoa que eu sou hoje. Por causa dela, a gente está aqui junto, ajudando. Eu estou ajudando ela no que eu posso. Ela é a dirigente. Eu sou apenas um trabalhador que ajuda ela. Nós ajudamos, né, pessoal? Sim, ouvi falar isso. Olha, a reforma ficou pronta, mas não podíamos abrir o centro por conta da pandemia, porque a gente abriu em março de 2020. Tudo prontinho, mas a gente, né, fazia alguma coisinha. Quando o pessoal precisava, a gente dava passe, com a máscara, longe. A pandemia nos fez repensar como atenderíamos as pessoas no nosso centro. Surgiram as marmitas, não podíamos deixar os nossos irmãos passarem fome, além do medo. E esse pessoalzinho que todo sábado chegava lá às 5 horas, 6 horas da manhã e ia embora às 4 horas da tarde. Era 200, 150 marmitas. E a gente levava de casa em casa. Eu e o Ian. E a gente tinha uma brincadeira, né, Ian? Vamos ver quanto que a gente faz. Todo sábado a gente media o tempo. Para ver se a gente batia o recorde do sábado anterior. Novos amigos, mais orientações, as lives, a pandemia e as lives. Recebemos suporte do Centro Espírita Amigos do Bem para a realização das lives. Os nossos amigos, o Matias, o Ale, ó. O Ale ajudou muito a gente, porque a gente não tinha noção de como fazia live.
A gente não tinha noção nem de como fazer a palestra, quanto mais uma live. Aí a Isa ligava para ele atendia de pronto, ele falava, faz assim, assim, assim. A Isa não entendia, ele explicava de novo. E chegando, vamos fazendo. O Acácio, olha, o pessoal tudo aí. Fer, Madá, a Ana, o Marley que está ali escondido, meu cachorrinho que foi junto. Eu queria falar só uma coisa, posso? Pode falar. Quer que volta? Não, pode. Volta o slide. Eu queria só que hoje, depois no final da palestra, né, quando a gente for fazer a prece final, a gente dedicasse essa oração para o Alexandre, né, o nosso amigo. Que o Alexandre né, no outro plano agora, mas ele é um grande divulgador da doutrina, né, um amigo que além de nos ajudar, ajudou também muitas outras pessoas. Ele abriu muitos estudos quando não era ainda a época de pandemia, então o centro dele é um centro pioneiro, porque ele faz estudos online bem antes da pandemia começar, que é o Amigos do Bem, lá de Pederneiras, né? E assim, eles faziam muitos estudos das obras de Kardec, hoje ainda fazem alguns, né? Tem a Revista Espírita, que o Fernando participa uma vez por mês com o André Tarifa. É um texto muito rico, né? Tem assuntos muito interessantes, vale a pena conferir. E o Alexandre foi quem fez esse projeto, né, quem idealizou esse projeto e durante muito tempo colocou esse projeto em prática. Recentemente, né, ele foi para o plano espiritual, faz alguns meses, vai fazer acho que 1 ano agora, né, em outubro, né. E o Alexandre é uma pessoa muito especial, a Ana também, a gente gosta muito deles, né, e a gente quer que de alguma forma o nosso carinho chegue para ele nesse momento, porque são pessoas que fizeram parte da construção da nossa casa, né? Nos orientaram, nos deram ajuda, nos incentivaram, né? O Alexandre é uma pessoa, não sei agora se lá no plano espiritual estão puxando na orelha dele, né? Mas ele era muito brincalhão, né? Sincerão, assim, né? O jeito dele bem autêntico, né? Então, assim, ele falava muitas coisas pra nós, né? Você é louca, Isa, do centro, você tá ficando doida. Ele falava, dá um trabalho danado virtual, imagina presencial, né? Mas no fundo ele falava isso brincando, né? Porque eles também têm um trabalho muito intenso de divulgação e isso exige muita renúncia, né? Isso exige muito estudo, muita preparação. Então, a gente está fazendo essa homenagem a todos os colaboradores do Amigos do Bem, né? Em especial ao nosso amigo Alexandre, que está agora na Pátria Espiritual, mas eles nos ajudavam muito acolhendo as pessoas que assistiam às nossas lives também. Então, durante a live, as pessoas chegavam, davam boa noite, o pessoal do Amigos do Bem, acabava a live deles, eles entravam na nossa live e iam respondendo as pessoas também. Né? Eles pegavam o telefone, direcionavam para fazer atendimento fraterno com a gente depois. Então, são pessoas muito especiais, né? E eles não puderam estar aqui hoje, mas a gente deixa o nosso beijo, a Val também, né, ajuda a gente até hoje, respondendo as pessoas. Então a gente quer deixar o nosso carinho a todas essas pessoas que nos ajudaram, né, quando a gente precisou, quando a gente começou. Então um beijo pro Alê, né, onde ele estiver, pra Ana e pro pessoal do Amigos do Bem. Retornando. Aí a Isa procurou casas vinculadas à irmã Sheila e encontrou o recanto de luz da irmã Sheila, lá de Ribeirão Pires, São Paulo. E foi assim que reencontrou o seu amigo Fábio Dionísio. Um cara, gente boa, fora de série. Fora de série. Colaborador da Revista Espírita e ele é biógrafo do livro da irmã Sheila. Foi ele que fez o livro da irmã Sheila. E a nossa primeira live foi com ele. Dia 11 de 5 de 2020. E a gente considera essa data como o aniversário da casa. Seu aniversário, né? Aí, devido à pandemia, a documentação foi feita posteriormente, em 2022, mas a gente considera 2020. Um abraço para o Fábio Dionísio, se ele estiver assistindo. Aqui a primeira palestra. Fábio Dionísio, a Isa, Sérgio Santos. Sérgio tocou um violão para nós. Sérgio tocou um violão. Essa foi a nossa primeira live. Abriu o caminho. Sérgio é o Roberto Carlos. Roberto Carlos do E a Marlene. Espiritismo. E a Marlene, sua esposa, né? E hoje em dia, se vocês quiserem rever essa palestra, está no
YouTube, na página da casa. Todas as palestras estão lá. Do Fernando tem algumas também. Tem palestra do Fernando. Isso aí eu me enfiei, me meti. E assim foram os anos de 2020 e 2021. Lives às segundas-feiras, não no dia de hoje, que é de quinta, ultimamente é de quinta. Marmitas aos sábados, passos agendados para quem estava precisando. Estudos online às terças-feiras. Passos quando não podia ser presencial à distância. Ficava eu e a Isa. Colocava a pessoa assim, ficavam longe, quase 1 metro longe. Assim. Mas a gente ajudava de alguma maneira. Nossa casa nunca esteve fechada na pandemia. Esteve trabalhando em cautela, às vezes à distância, às vezes atendendo individualmente com os cuidados necessários. Aqui é um povo lá de São Paulo. Eles viram a nossa live e viram que a gente estava fazendo marmita. A Andresa, aquela senhora que está lá, ela doou o primeiro fogão pra gente. E esse pessoal viu. Fogão industrial, né? Um fogão industrial, porque a gente fazia um fogão de 4 bocas. E as panelas eram enormes. Por isso que a gente entrava 5 horas e saía 4 horas da tarde. Aí ela doou o primeiro fogão e esse pessoal doou o segundo. Eles vieram de São Paulo trazer. Vieram no sábado, que era feriado em São Paulo. Eles vieram trazer para nós. Um abraço a vocês. Não vou falar o nome de todo mundo, porque eu esqueço um. Pronto. Os amigos da Natália. Olha lá, o projeto das marmitas homenageava um amigo da família da Isa, chamado Marcos. Ele voltou para o plano espiritual devido a um acidente de moto. Ele morreu jovem, né? Desencarnou jovem. E ela quis presentear ele com esse. E ele sempre fica aqui conosco. Sempre está aí, assustando o outro. Com as suas risadinhas. Final de 2021, início de 2022, começamos a fazer as cestas básicas que substituíram as marmitas. A ideia era ajudar mais famílias a terem comida mais dias. Porque a marmita era só no sábado. A cesta básica, pelo menos, sei lá, se não der um mês, né? Pelo menos uns 20 dias vai dar para ajudar o pessoal. Olha a área onde eram as palestras. Chovia, tinha que cancelar. Tinha que cancelar a palestra. Olha lá o Paulo. Paulo Sampaio, fazendo uma palestra. Eu acho que isso aqui foi no aniversário da casa também, né? Deve ser. Que tinha bexigas e tudo. Olha lá, o pessoal aqui com máscara, você não sabia quem que era. Aí eles tiravam a máscara e você falava assim, põe a máscara. Isso sou eu, gente, não liga não. Aí, após o retorno, algumas amigas da nossa casa viraram trabalhadoras online, acolhendo nossos irmãos que assistiam às palestras, a Val e a Ju. São de 2 córregos. Janeiro de 23, nós precisamos mudar de casa, assim pudemos abrir a evangelização infantil durante a palestra, porque lá onde a gente, na nossa casa, não tinha espaço para fazer evangelização. Aqui o espaço já era um pouco maior, então aqui nós já estamos na casa nova. Evangelização, educar os pequeninos de Jesus no bem e no amor, um trabalho muito especial para Jesus. Aqui a Isa às vezes conta uma historinha com os maiores. Aqui a tia Silza, olha aqui o pessoal, a Flávia, o pessoalzinho todo da evangelização. Tem dias aqui que tem 25 crianças. Aí a tia Andresa lá, sabe como é que é? Quando vai tomar passe, está toda descabelada. Vieram assim outros projetos, café da manhã, doação de roupas, cobertores no frio, hortifruti, festinha de dia das crianças e festa de Natal. Aqui a gente ganhava ovos, numa época a gente ganhava ovos, dava junto com a cesta básica. Aqui os cobertores e aqui os hortifrutis que a gente oferece com doação da prefeitura. Aqui é o nosso tio Carlindo, é ele que dá ração e água para os nossos patutinhos que fica aqui fora, o comedouro de ração e o comedouro de água. Fica aí ele todo dia, de manhã e à noite, ele vem servir aos nossos amigos, vem lavar certinho. Muito obrigado.
comemorações e datas festivas da casa, Dia das Crianças, Natal e bolinho do Dino. O Dino, ele mandou uma carta psicografada, falando para a mãe dele, no dia do aniversário dele: mãe, eu quero que você sirva no meu aniversário, você doe bolo para as crianças. E como ela é amiga da nossa casa, ela todo ano ela doa bolinho para a gente entregar para as famílias que têm criança. E aqui, ó, a gente no ano passado a gente ganhou 1 hora de carreta furacão e teve gente aqui adulto que gostou mais ainda, mais do que as crianças. Né, Rose? Esconde não. Tiraram até foto do pão. É. Olha aqui, ó, os presentes que a gente... Aqui eram balas. Eu fazia potinho de bala meu, dava quase 1 quilo. Das meninas dava 200 gramas. Aí não dava no final, tinha que rachar. Aqui a gente foi doação, né? Foi doação, esses brinquedos nossos aqui. Olha que legal, o pessoal tudo de gorrinho, ó. Esse aqui foi os presentes do final do ano. O Papai Noel tá aí, né? Né, Genato? Papai Noel Genato tá aí. Não tá, ele... Saiu? Saiu. Olha lá. Olha aqui, ó. Todo mundo de gorrinho. Aqui as cestas básicas. Lá é a casa antiga ainda, no Natal também da casa antiga. Só que esse ano vai ter Papai Noel e 2 doentes. Vai ter dois. Eu e Gustavo, né, Gustavo? Eu e Gustavo de doente. Então os 2 baixinhos. Vai ficar uma beleza. Vai ficar uma beleza. Nosso primeiro projeto cultural, Cine Pipoca do Inácio. Começamos no ano passado, passamos no nosso lar. E esse ano agora vai ser daqui 2 sextas-feiras. Esse mês vai ser daqui 2 sextas-feiras. Não passar ninguém é de ninguém. Um filme que é inspirado na Bia, né? Bia Gasparetto, o filme, um livro. A Zíbia Gasparetto. Um filme muito bom, vocês estão todos convidados. Aqui são os trabalhadores da casa. A Isa, o Flávio, a Luzia. A Isa, o Flávio. Não é o Flávio, viu, gente? Vocês não conhecem. É o Flávio. Sou eu, não, é o Flávio. Aqui o Diego. Esse Diego tem muita coisa para contar dele, mas não vou contar hoje. Né, Diego? A Elaine. Esse aqui é o casal de Boa Esperança. Eles moram em Boa Esperança, a 95 quilômetros daqui. Mentira, gente, é 30 só. Eles falam que é 95 e eles cansam. É o trio. Só que lá é o seguinte, quando a ponte cai, eles não vêm. É assim que funciona. Aqui é a Rose. Não é a mãe da Isa, que não parece quase. O Sérgio do Chaves, Silvio. Olha lá, Gustavo, Genaro, Luiz, João. Agora nós estamos colocando a molecadinha para dar a água na sala de passe. Para ver se eles começam. A Flávia, o Enzo, a Fátima, a Lourdes, a Aline, a Val, a Flávia. Só tem Flávia e Flávia. Nunca vi aqui. E a Fátima. Agora tem 2 Fátimas. É. Gratidão à espiritualidade amiga por nos permitir trabalhar nesse humilde projeto do nosso Mestre Jesus. Gratidão aos trabalhadores que vieram e se foram, mas deixaram a sua contribuição aos que vieram e ficaram, e aos que ainda vão chegar. Nossa casa ainda está em formação, é uma criança. Está sendo formada e educada com amor, pela espiritualidade amiga e pela bendita oportunidade da vida na Terra. Gratidão aos voluntários que nos ajudam desde a pandemia e permitem nossos projetos mesmo à distância. Obrigado, pessoal. Isso que a gente tinha para passar. Eu agradeço, como a Isa agradeceu quinta-feira, imensamente aos trabalhadores que ficaram conosco, aos trabalhadores que vieram e já foram. Agradeço muito, de coração mesmo, porque sem vocês, essa casa não ia andar, né? Já estamos 4. Quem sabe a gente está aqui ainda, fazer o 20º, 30º, eu com certeza não vou estar, mas pessoal, não precisa chorar não. Eu vou estar lá de cima ajudando vocês, tá bom? Vou pedir para quem fazer a prece, hein? Nossa, o Gustavo está falando eu. Lá. Gustavo, faz a prece para nós. Depois a gente passa pro Fernando, que o Fernando já está com a goela seca, tanto falar. Se liga.
Boa noite. Não tem como. Para nós é um momento de festa, né? Muito importante. Acho que um projeto como esse, acabamos de conhecer no detalhe, desde o seu início, eu estou acho que na casa 2 anos, um pouco mais de 2 anos, eu e a Flávia. Não é fácil, é muita luta. Às vezes eu falo para a Isa e para o Flávio, né? O tamanho da responsabilidade de assumir um projeto desse. Tem que se abdicar demais de uma vida, né? Não é uma tarefa simples. Não é uma tarefa simples. E para nós que temos a oportunidade de fazer parte, de doar o nosso tempo, de vir aqui nos dias que é possível, contribuir da maneira que é possível, é uma oportunidade sagrada. Sabemos nós que quando aqui estamos, nós mais recebemos do que doamos. Não é? Não existe o acaso. É um encontro para que a gente possa, de certa forma, retribuir para o Cristo aquilo que Ele nos proporcionou. Então, nesse instante, dos nossos corações emanando luz, amor, gratidão, nós pedimos a Ele que continue a iluminar os nossos passos, as nossas atitudes, que essa casa continue prosperando ano após ano, crescendo o espaço físico, acolhendo cada vez mais almas, espíritos, chegando mais trabalhadores, e que nós continuemos nessa jornada linda de sermos representantes dele aqui, fazendo aquilo que ele faria por cada um de nós se ele aqui de novo estivesse. Nós sabemos que ele está. E que o amor dele seja o nosso norte, o nosso caminho sempre. Que assim seja. Fernando, fique à vontade. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Precisa subir num banquinho, será? Acho que não. Vou levar lá, peraí. Não carece? Pega um banquinho lá, por favor. Gente, que Jesus nos abençoe então nesses próximos momentos. Possamos refletir um pouquinho a respeito da vida. A vida com V maiúsculo, a vida maior. Porque como diz a Joana de Ângeles, a vida é uma só. Ela diz isso no livro Triunfo Pessoal. Ela é uma linha lançada ao infinito. Há momentos em que essa linha se densifica. Nós estamos na matéria, estamos encarnados. Há momentos que essa linha se torna mais etérea, rarefeita, transcendente. Nós voltamos para a espiritualidade. Mas é uma só linha. Como lembrou maravilhosamente bem a Isa, nosso querido irmão Alê, continua mais vivo agora do que quando estava na carne, voltou para a espiritualidade. Segue a linha. Então, com certeza, estamos aqui algumas dezenas de encarnados, mas o número de irmãos que já estão na fase da linha mais sutil é muito maior do que esse número de encarnados que estamos aqui. E a proposta é festejarmos com Jesus, é celebrarmos esses 4 anos do Inácio Ferreira. E para mim é uma alegria, um prazerzão estar aqui, Isa, Flávio, amigos queridos, que a vida nos proporcionou um reencontro. E vimos dividindo já há anos conversações, troca de ideias, informações, e hoje estamos podendo nos reencontrar presencialmente, fisicamente. Eu vim com a Silvana e para mim era uma alegria muito grande saber que estava vindo para cá. Eu conheço essa casa já pelo vídeo, a gente já se familiariza, então é legal você ver agora tudo concreto, porque volta e meia a gente acompanha as quintas-feiras. Então, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelo convite, e que seja realmente uma noite de celebração, de vibrações gerais em prol dessa casa que tenha e terá, muito provavelmente, com certeza, uma vida muito longa. Não é acaso estarmos todos aqui, estarem todos vocês aqui reunidos, trabalhando para Jesus nesse ambiente. Antes de entrar diretamente no tema, eu me lembro que a primeira vez que eu vi a Isa, nós já éramos amigos do Facebook, mas eu não sei como é que tinha ocorrido. Uma fase que eu mudei meu Facebook para totalmente voltado ao espiritismo, então ele começava a apresentar pessoas que também eram espíritas, né, algoritmo. Então, em algum momento, a gente se tornou amigo. E pandemia,
todos tensos, aflitos, e eu tinha o costume de sair caminhar à noite. Então, quase toda noite tinha uma live, o que me ajudou muito, que me manteve alguma sanidade mental. A mim era muito necessária aquela atividade. E eu saí fazendo a minha caminhada. Então, Itararé é relativamente pequena, se comparada a Araraquara. Eu pegava a rua principal, que é perto da minha casa, e até o final dela e voltava. Esse percurso dava 1h15. Você diz que eu estava mais preguiçoso, era 1h30, mas normal 1h15. E eu voltava, estava muito fria, eu estava com uma jaqueta com capuz, diferentemente desse maio de agora que está atípico, né? Aquele maio estava frio, e eu com o celular ligado, e eu resolvi entrar no Facebook. A primeira coisa que apareceu era uma palestra do Jamiro, aqui. Eu falei, ué, Jamiro desse Inácio Ferreira, nossa, essa menina é minha amiga do Facebook. E daí, eu fui procurar, fui ver, né? Entrar, o que estava acontecendo. Jamiro fazendo uma live para vocês, a casa aberta, aí daqui a pouco já comentaram, acho que o próprio Alê, não, ela está abrindo um centro durante a pandemia. E caramba, que porreta essa menina. E aqui estamos hoje para trazer coisas, né? Que Jesus siga nos abençoando, todos nós indistintamente, cada qual com a sua atividade. Porque como fala Emmanuel na abertura de Paulo Estevão, no prefácio, um raciocínio belíssimo, ele diz a certa altura, Paulo tinha o seu ministério. Em seguida ele indaga, mas que homem no mundo caminhará pela terra sem algum ministério? Todos nós temos ministérios, entenda-se, afazeres, compromissos a serem vivenciados e a nosso benefício bem conduzidos. Então todos temos os nossos ministérios. Vocês têm um ministério, dentre outros, de continuar, de prosseguir conduzindo essa beleza que nós ficamos muito felizes e impressionados em conhecer o tamanho, o volume de serviços, as atividades aqui do Grupo Espírita Inácio Ferreira, que é um espírito também com quem eu simpatizo muito. Eu não lembro quando eu conheci a literatura de Inácio Ferreira, mas de pronto já fui fisgado por ela e sempre gostei muito das suas, do modo direto dele falar, das revelações impactantes que trazia. Então, repito, para encerrar aqui essa abertura, uma alegria estar aqui, um grande prazer. Possa ser a primeira de muitas outras, ao menos esse é o nosso desejo. Muito bem, tema proposto Aprendendo com os Espíritos. Allan Kardec, em O Céu e o Inferno, quando vai começar a segunda etapa dessa obra monumental, onde espíritos vão deixar a sua comunicação, e ele divide esse setor em espíritos que estão felizes, espíritos em condição mediana e infelizes. Logo no início tem uma nota de rodapé, onde ele fala algo também muito bacana. Ele diz assim, claro que eu vou simplificar, vou trazer a ideia. Um texto primoroso, Allan Kardec. Mas vamos trazer aqui a ideia do que ele deseja passar, e passa muito bem, de modo mais bem escrito. Ele diz assim, olha, nós poderíamos a partir daqui estar trazendo os notáveis da humanidade, para que eles contassem como eles estão, como foi a vida deles, como foi o desencarne. Mas não haveria empatia. Ele poderia trazer ali Sócrates, Einstein, Paulo de Tarso, para que eles contassem como tinha sido a vida, o desencarne, como estão agora. Mas são missionários, são homens de gênio, estão à nossa frente. Então Kardec, entendendo a necessidade de haver empatia, ligação, haver realmente conexão, ele falou, não, a partir daqui virão pessoas comuns, como qualquer um de nós. Então, tanto na condição de espíritos felizes, na condição de espíritos em situação mediana, quanto na de infelizes, são pessoas como qualquer um de nós. Esse era o seu desejo, para que houvesse conectividade. Então é a pessoa que tinha um pequeno comércio na cidade, mas agiu de modo equivocado, a gente pensa, puxa, eu tenho um comércio, poderia ser eu. Um que era professor e acabou metendo os pés pelas mãos, hoje ele ainda vivencia alguma infelicidade. Nossa, eu sou professor, minha mãe é professora, poderia sermos nós. Essa era a ideia dele. E também aqueles que venceram, aqueles que conseguiram suportar as provações da vida, as adversidades do mundo, e agora da espiritualidade sinalizavam positivamente, como
fala maravilhosamente bem o Cristo, que venceu o mundo. Esses vivenciaram as aflições naturais dessa atual etapa evolutiva nossa e agora eram vencedores na espiritualidade. Então nós vamos trazer aqui, nossa palestra será breve, não se preocupem, ela durará o tempo da viagem de Tararé aqui, 3 horas e meia, né, nega? 4, né? Estamos começando 25 para 9, 25 para meia-noite, estão todos liberados. Você, brincadeirinha, menos de 1 hora estamos resolvidos. Porque o que vale não é a quantidade do tempo, mas a confraternização, a energia, isso é o que importa. Então, nós vamos falar rapidinho de mediunidade. Na segunda etapa abordaremos trabalho mediúnico e depois traremos 4 casos bem breves, bem rapidinhos, reais, colhidos por nós, fosse presencialmente do trabalho mediúnico ou da literatura espírita. Falando então um pouquinho de mediunidade, a mediunidade é uma faculdade inerente ao espírito. É impossível tirarmos a mediunidade de quem quer que seja. Impossível. Ela faz parte. Nós temos o nosso corpo psíquico, a mediunidade vem acoplada ao corpo psíquico. Desde que nós chegamos à condição do homem das cavernas, ela já estava presente na nossa primeira reencarnação. Logo, todos que estamos aqui somos médiuns. Todos temos essa faculdade na nossa alma, se expressa no perispírito, e para aqueles que têm alguma ostensividade, eles assentem no corpo físico. Todos somos médiuns. Ponto final. Mas há aqueles que vêm com essa faculdade um pouco mais aflorada. Como é que ela se aflora? Geralmente ela é trabalhada ainda na espiritualidade. Todos temos a nossa programação reencarnatória. Então lá nos momentos de planejamento, onde estamos juntos daqueles que colaborarão com a nossa programação, a certa altura eles percebem que seria interessante que viéssemos com a mediunidade mais aflorada. Alguma abundância mediúnica, em algum nível. Para quê? Para que ela fosse ferramenta para o bem. Toda mediunidade ostensiva é ferramenta, é instrumento. E pode ser utilizada das mais variadas formas com Jesus, e ela será sempre útil. Então algumas pessoas vêm com mediunidade ostensiva, mas leve. Algumas na mediunidade, então, assim que chega a um consenso que aquele que irá reencarnar virá com a mediunidade ostensiva, ele é levado para setores que nós ainda não compreendemos e por questões magnético-fluídicas muito sutis que nós também ainda não compreendemos, aquela mediunidade é ampliada no nível interessante para aquela criatura e no afazer interessante aquilo que a sua programação prevê. Então há pessoas que vêm com a mediunidade só da visão, e a coisa rápida, a pessoa vê o espírito passando aqui pelo periférico dela, vê uma sombra correndo por lá. Há outras que vêm com a mediunidade bem mais ampliada. A pessoa escuta espíritos, vê espíritos, psicografa, é psicofônica, dá passe, é a presidente do centro, paga a conta de água do centro. Essa vem com a mediunidade desse tamanho. Tudo é ferramenta. A mediunidade, até Kardec, ela passava ainda por muitas incompreensões. E as pessoas que a detinham, que eram médiuns na Idade Média, por exemplo, eram queimadas. As mulheres eram consideradas bruxas, e elas só tinham mediunidade. Elas faziam orixás, elas curavam, elas davam passes, mas aquilo não era admitido. Porque no Velho Testamento, Moisés proibiu que os encarnados consultassem os espíritos. Mas o que Moisés fez, a doutrina espírita desaconselha também. Nós, espíritas, concordamos com Moisés. O que é que Moisés proibiu? A vã consulta. O médium se permitir a mediunização e oferecer-se a perguntas diminutas que realmente não há razão alguma, não há seriedade. Por exemplo, que número que vai sair na Mega Sena na semana que vem? Com quem que eu vou casar? Quando é que minha mãe vai morrer para eu herdar as coisas dela? Curiosidade vã, sombria. Moisés proibiu esse tipo de atividade. A doutrina espírita desaconselha plenamente esse tipo de atividade. Então a mediunidade ela é ferramenta, ponto final. Com Jesus ela será sempre de grande proveito. E nós espíritas temos então um local e uma data, um dia da rotina da casa espírita,
para trabalhá-la com ostensividade, onde há uma conexão muito forte com os benfeitores espirituais da casa, que geralmente é o trabalho mediúnico. Ela será, sim, também movimentada no dia de paz, no dia de estudos, mas a ostensividade plena, ela ocorrerá no dia devotado a esse fazer, atividade mediúnica do grupo. Ali então são 8, 10, 12 médiuns em torno da mesa. Geralmente, como dizia o próprio Paulo, né, as especificidades de cada um, cada qual no seu quintal. Paulo, no livro, na sua primeira aos Coríntios, ele entendeu de modo tão impressionante a mediunidade, que a grande expositora espírita, a professora Terezinha Oliveira, também já desencarnada, ela dizia que a primeira epístola aos Coríntios é um mini livro dos médiuns, onde Paulo orienta a sessão mediúnica. Ele diz assim, ó, sem bagunça, que fale um por vez. Trabalho mediúnico é isso? Um por vez. Ele dizia assim, e o que seria do corpo se ele todo fosse braço? O que seria do corpo se ele todo fosse olho? Haveria de haver diversidades de ferramentas no trabalho mediúnico. Então, um é psicofônico, o outro é psicógrafo, o outro tem lances de visão, o outro fortemente intuitivo, e tem alguns que é interessante que não tenham ostensividade, que é o que nós chamamos de médium de apoio ou médium de sustentação. Eu comecei nessa atividade, porque embora eu venha de uma família onde se você chacoalhar a árvore do quintal só cai médium da árvore, todos os ostensivos, minha avó, que está na ata de fundação da União Espírita Allan Kardec, tios avós, tias avós, primos, primas, tias, minha mãe, irmãs, meu Deus, pensa numa família para ter médium. Eu penso, ô povo para ter dívidas, Senhor do céu. O Fernando não veio com nada. Você vê que eu não vi nem com mediunidade nem com carne, né? Não vi, nessa encarnação as duas coisas vieram. E eu era meio frustrado, Isa. Eu queria tanto ser médium, mas eu via eles recebendo às vezes espíritos mais, mais endurecidos. Falava, pensando bem no Fernão, deixa como está. E eu ficava na sustentação ou no apoio, que é aquele que, por não ter mediunidade ostensiva, tem as condições de manter-se em prece, o que é fundamental. Porque se todos fossem psicofônicos, um trabalho com Jesus, mediúnico, é um pronto-socorro. Simples assim. Quem é que vai no pronto-socorro? Ou a pessoa que está doente, ou alguém que a ama e que está acompanhando aquele doente. E que está, então, também preocupado e aflito. É uma noite de socorros, é uma noite de dores, onde os náufragos da espiritualidade são trazidos para um contato saudável com o cômodo da sala mediúnica como um todo, com aquilo que movimenta de fluido elétrico animalizado, como fala Kardec, dos médiuns, com a oração do grupo, com o auxílio dos benfeitores espirituais e com um contato específico com um ou outro médium, seja através do chamado choque anímico ou já da comunicação ostensiva do transe já mais aprofundado. Então eu, como era um frustrado, vivia só na sustentação, na oração. Repito, médium fundamental. E hoje, que já desde 2006 eu dirijo trabalhos mediúnicos, é comum que médiuns de sustentação falem, Fernando, eu tenho a sensação que eu não faço nada aqui, que eu não sou produtivo. Vai eu de novo vou falar. Cara pálida, você é muito interessante para o trabalho do grupo. Porque enquanto aqueles que são psicofônicos estão recebendo um doente e já estão, então, se encharcando dos fluidos dolorosos do espírito que se comunicará, o médium não tem condição nem de fazer uma prece mais. Faz parte do jogo, está tudo certo. Alguém ou alguns precisam manter-se em oração, colaborando com a vibração do ambiente, a prece continuar, a imagem de Jesus permanente. Eu tenho até um amigo que nas suas pesquisas ele diz, Fernando, seria interessante para cada ostensivo ter um de sustentação. Geralmente isso não ocorre. Por exemplo, o nosso grupo eram 10 médios, 8 ostensivos, 2 de sustentação. Tudo bem, Jesus vai completando o que seja necessário. O trabalho mediúnico, então, se caracteriza como um pronto-socorro. Embora possam vir espíritos amigos, os nossos mentores, trabalhadores da casa, e deixem uma comunicação que é sempre muito agradável a todos nós, a grande maioria que está ali são de doentes, que precisam ser amparados. Então, a primeira obrigação do médium,
amar o espírito que se comunica. Ver nele um irmão consanguíneo, percebe que é um senhor, vê nele o seu pai, uma senhora, essa aqui é minha mãe, sabe? Lança todo o carinho possível, toda a empatia possível, e entenda que quem está ali está sofrendo. Mas, Fernando, e aqueles que são chamados obsessores, eles são os mais doentes. Eles são os que mais carecem ainda da nossa compaixão naquele momento, e a compreensão, porque nós também já fomos obsessores. Temos a certeza disso. Então, nesse momento, ainda mais oração, mais prece para aqueles irmãos. Eu me lembro de alguns anos atrás, isso ocorre até com uma certa regularidade, mas esse caso até entrou no livro, o espírito que perseguia muito uma menina a quem tinha sido pedido, então por ela, o seu nome estava no trabalho mediúnico, ele a certa altura disse assim: vocês também vão me queimar, porque vocês me veem como inimigos, mas vocês não sabem quem é aquela criatura que ela fez na encarnação passada. Então nós temos um discurso que comumente vai por esse lado, do meu amigo, ela não me interessa nesse momento, eu não sei nem quem é. Estamos pedindo por um nome. Honestamente, eu não conheço pessoalmente essa pessoa. O meu interesse agora é você. Como é que você está? O Dr. Bezerra de Menezes nos diz que feliz aquele que chora e geme, pois de algum modo já começou a sua recuperação. Esses que comumente a doutrina espírita convencionou chamar de obsessores, eu não gosto muito desse termo, coisa minha, particularidade minha. Eu prefiro aqueles que sofrem ainda mais. Eles ainda gargalham irônicos e raivosos. Eles são os mais necessitados, porque como disse o nosso Bezerra, chorou e gemeu? Sim, começou a recuperação. Porque todo grito de dor, toda lágrima e todo sofrimento é digno de amparo. E aí o trabalho mediúnico vai sendo progressado. O mesmo Bezerra de Menezes nos informa que em uma noite comum de trabalhos mediúnicos são acolhidos para aquela atividade, pelos benfeitores espirituais, 300 espíritos. 300 espíritos. Eu me atrevo a dizer que agora, depois da pandemia, esse número aumentou. Por algumas razões, não dá tempo de atacá-las aqui agora. Rapidamente, lembremos o que nos fala o Dr. Barry, na Revista Espírita, para Allan Kardec. Quando há uma comoção no plano físico, imediatamente ela sacode o ambiente espiritual no seu entorno. Quer comoção maior que uma pandemia em 2020? O planeta todo abatido. O mundo espiritual à nossa volta. Os espíritos ainda ligados ao planeta por enquanto se abateram mais do que nós, pelo desespero. Então as atividades espirituais durante a pandemia foram maiores do que as atividades regulares. E elas ainda têm se mantido em algum nível assim. Então, se Bezerra diz que atendíamos 30, no começo dos anos 2000, 300, hoje atende-se mais. Aí o que se pede do médium? Amor. Muito amor. E Jesus como grande condutor da noite, grande condutor da embarcação. As orientações teóricas, aí o nosso Allan Kardec dá show. Através do livro dos médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, muito amor para esses espíritos e as demais obras naturalmente. Então há necessidade sim de ter o trabalho mediúnico. E claro, todos os médiuns sigam estudando, se capacitando a vida toda. Pois isso é uma atividade que pede constante aprimoramento. Como disse o Espírito Verdade, amai-vos, ele o primeiro mandamento, e instruí-vos ele o segundo. E aí a gente segue na atividade. Muito bem. Mediunidade e trabalho mediúnico, vamos aos casos então, que vão nos dar uma luz a respeito de uma pequena, diminuta parcela do mundo espiritual à nossa volta, nas noites de trabalho mediúnico, por exemplo. Como falávamos há pouco, a grande maioria dos que vêm ao trabalho mediúnico em uma atividade regular são de sofredores. E a maioria desses espíritos, a maioria desses desencarnados, não sabem que morreram, como nós falamos propriamente. Eles ainda se julgam na carne, na matéria. Allan Kardec, no primeiro capítulo de A Gênese, Caracteres da Revelação Espírita, ele percebeu, através das comunicações do seu grupo de estudos de Paris, ele percebeu que havia um número muito grande de espíritos que vinham conversar com ele, como se eles estivessem na carne. E aquilo ia deixando um pouco boquiaberto. Mas, meu Deus,
Que número grande dessa ocorrência. Então, de uma parte, ele concluiu o todo. Os espíritos disseram, é isso aí. Então, ele entendeu que nesse nosso atual momento evolutivo, em um planeta de provas e expiações, morrer, desencarnar e continuar-se ainda achando-se encarnado é algo que ocorre. É comum a esse tempo. A questão é a seguinte: por quanto tempo você vai achar que está na matéria? E aí tem digamos assim, uma chavinha de compreensão que joga uma luz muito boa nesse sentido. Quanto maior for o seu apego à matéria, maior tempo você se achar ainda encarnado, mesmo já tendo deixado o processo. Então há espíritos que continuam se achando vivos por 12 horas, 24, 36, 48, está no jogo, tá beleza. Uma semana, beleza, faz parte. Kardec diz na Revista Espírita que há espíritos que estão há 40 anos achando-se ainda encarnados. Vão para casa, voltam para o escritório, do escritório para casa, por quê? Porque Jesus falou, onde estiver o teu tesouro, está no teu coração. O coração daquela pessoa era o escritório, era a conta no banco, eram as questões materiais. Ela desencarna, está tão mobilizada e nem um pouco acredita nas coisas do Espírito, nunca acreditou, nunca se voltou para isso, que Deus permite que ela continue ainda nesse engano / aprendizado, porque um dia ela vai entender. Mas Fernando, ela continua bem nesses anos todos, no ir e vir da casa para o trabalho, sendo que já desencarnou? Não, elas sempre trazem alguma aflição, algum desacertozinho, não está legal, mas elas não admitem nada que não seja: eu continuo vivo, estou trabalhando. Geralmente elas têm dor de cabeça. Então, comumente aparecem no grupo mediúnico casos desse tipo. Não é atividade nossa revelar que eles morreram, até porque eles não vão acreditar naquele momento. Porque na mente deles morrer é algo muito diferente disso que eles vivem. Porque no nosso mundo ocidental, nós tivemos a primeira educação religiosa vinda do catolicismo, que muito respeitamos, que nos disse o que depois que morrêssemos? Foi bom? Céu. Foi mal? Inferno. Você não fica aqui. Você não fica aqui. 500 anos depois, Lutero, através do protestantismo, falou: não, morreu? Dorme. Espera o dia do juízo final. A criatura passa pelo fenômeno do óbito. Horas depois desperta. Está ainda atordoada, com dores na cabeça. O pouco que ela consegue se ver, ela vê que está com as mesmas roupas. Ela voltou para casa por um fenômeno impressionante, mecanismos psicológicos incríveis que Deus permite que sejam mobilizados. Ela volta para casa, porque é o ambiente mais saudável para ela naquele momento. Ela vai se achar morta, está com dor, a roupa é a mesma, está na cama da casa, não vai. Há uma necessidade de um tempinho, e aí voltamos naquele raciocínio de agora há pouco. Alguns vão percebendo isso em poucas horas, poucos dias. A certa altura eles falam: então é isso que aconteceu, eu estava desconfiando. Para onde eu vou agora? Maravilha. Há outros que ficam 40 anos, porque tudo para eles era matéria. Então há essa conta, há esse percentual. Maior apego à matéria, maior dificuldade de se ver de novo enquanto desencarnado. A necessidade, então, de, como disse Jesus, busca primeiramente as coisas de Deus, e tudo mais será acrescentado. Então, nesses trabalhos mediúnicos, muito comum chegar o espírito doente, transferido de hospital. Ele fala aqui também um hospital, não é? Com alguma dificuldade. O que é que nós falamos? Sim, aqui é um hospital. Respeita o momento daquele espírito. Não tente doutriná-lo, como nós falávamos antigamente. Eu lembro que numa escola mais antiga das atividades mediúnicas era comum que o esclarecedor, não é? Chamado então de doutrinador à época, ele falava assim: meu irmão, você está em um centro espírita e um trabalho mediúnico. O espírito, sentindo-se ainda doente, falava assim: nossa, você está mais louco que eu. Não está nem aí. O momento não é para isso. André Luiz, em Desobsessão, livraço para trabalhador mediúnico, ele diz assim: busque a necessidade maior daquele espírito, dê conta. Se você perceber que há margens para outros atendimentos, prossiga. Naquele momento que o espírito doente chega na casa através do médium, o que é que ele precisa? Antes de mais nada, ser abraçado.
ser tratado com muito carinho, compreender, ver que a sua doença está sendo compreendida, que a sua dor está sendo respeitada. E ele pergunta aqui, um hospital, o que é, eu vou falar? É um hospital sim, até porque é mesmo. A casa espírita, né, multifacetada, em uma das suas faces ela é um hospital. Ela acolhe esses doentes, ela trata desses doentes. Então eu faço a vez daquela pessoa que está ali na recepção, falo, sim, minha criatura, é um hospital, você foi transferido sim, e agora você vai ficar aqui. Esse hospital é de excelência. Às vezes eles perguntam, mas paga aqui? Não, aqui é um hospital de Jesus, não há custo algum. Mas a minha família está sabendo que eu vim para cá? Fique tranquilo, nós pediremos aos trabalhadores desse hospital que avisem aos seus familiares. Então ele adentra e agora é um interno do hospital. Quando é que ele vai saber que ele morreu? Não sei. Saberão muito bem os benfeitores como abordá-lo à medida que ele permaneça ali. E aos poucos, porque os benfeitores trabalham naquilo que Sócrates, né, nos deixou como a chamada abordagem socrática, né, maiêutica, o parto das ideias. O espírito pergunta, por que ninguém está vindo me visitar? Os benfeitores não vão falar que você morreu. Não. Eles vão falar, pois é, você tem pensado a esse respeito? Tem. O que pode ter acontecido? Então eles vão deixando perguntas que servem como respostas para o próprio espírito à medida que ele circula. Mas há casos que o espírito dá uma abertura. Nós informamos que ali é um hospital, ele deve ficar ali, está tudo beleza. Ele fala, mas moço, olha como eles são gentis, eles me chamam de moço. Moço, tem mais alguma coisa está errada. Essa é a deixa para nós entendermos que ele já tem suporte psicológico para se informar. Não quer dizer que ele vai receber bem a notícia, mas ele já irá aceitá-la. Ele já tem uma base própria íntima, ele tem conteúdo e estofo para compreender. Falar, muitos então, depois que nós falamos, nós temos um discurso meio pronto para esse momento. Alguns choram baixinho e falam, eu estava desconfiando, então é isso. E nós então buscando algum ânimo, falando, está vendo, minha criatura querida, a morte não existe. Você segue mais vivo do que nunca. A vida é uma linha só. Não falamos disso. Aí os doentes. Mas há também aqueles que chegam já sabendo que estão desencarnados. E, exemplo que está até em uma das nossas obras, um caso muito marcante para nós, foi um senhor que chegou e através da médium ele dizia assim, como é que a minha família fez isso comigo? Como é que eles tiveram a coragem de fazer isso comigo? Eu que a vida toda fui tão presente, eu que construí a casa, o sitinho, sustentei toda a criançada. Como é que eles fizeram isso comigo? Meu Deus! E fomos então tateando, buscando, porque como eu falei, não tem mediunidade alguma. Então nós vamos na busca, com respeito, com ética, com amor. Vamos tateando. Poxa, meu irmão, mas o que aconteceu? Vou resumir, o caso é um pouco longo. O que se passou foi o seguinte, esse senhor tinha tido, ao que tudo indica, um derrame fulminante no seu sítio, havia desencarnado. Voltou para casa, imperceptivelmente. Por que Deus permite que a criatura volte para casa? Pela misericórdia. Pela misericórdia. Naquele momento, aquela criatura não tem condições alguma de ser encaminhada ainda espiritualmente. Cada caso é um caso, mas no caso daquela criatura especificamente. Então, ela se projeta pelo chamado psiquismo de profundidade, que é inconsciente, e ela acorda na casa. Acorda na própria residência. Porque, convenhamos, quando nós estamos fragilizados, qual é o melhor lugar do mundo para nós? Na própria casa. Nós estamos trabalhando com gripe, virose. A gente pensa, ai meu Deus, que saudade do meu quartinho. Ai meu Deus, fechar a janela do meu quartinho, luzinho escuro. Ai, que gostoso, eu gripado, ruim aqui com todos esses boletos para dar conta. Meu, 3 da tarde, ai, saudade da minha casa. Quando nós estamos bem, não, é churrasco, pagode, é chope, mas quando você não está legal, você quer a sua casa, quer o seu quarto. A misericórdia é tão ampla que ela permite, para alguns, em relação à contabilidade íntima dele, que ele volte para casa. Esse senhor voltou, foram passando dias, ele ainda muito doente. O que acontecia? Ele foi ficando indignado com a esposa, que se deitava do lado, levantava, deitava, os dias passando, ela não trazendo um remédio para ele, não conversando com ele, mas ele não conseguia falar. E o pouco que falava, ela não captava. Ela tem mediunidade natural, não a ostensiva.
Então os dias foram passando e ele cada vez mais entristecido. Certo dia ele viu que a filha adentrou o quarto, foi até o guarda-roupa com a esposa, né, agora viúva. Ela abriu o guarda-roupa e falou: nossa mãe, a senhora já deu as roupas do pai? A mãe falou: eu dei para a igreja. Ela então chorou e falou: não acredito, até agora que o pai morreu. Ali tomou um choque. Horas de muita dificuldade, reflexões dolorosas, até que ele foi juntando pedaços do quebra-cabeça e viu que era possível. Ninguém falava com ele, e com muito sofrimento ele rolou da cama, palavras dele, se arrastou até a sala, com dificuldade subiu no sofá e ficou por ali. E os dias foram passando, ninguém falando, ninguém conversando, até que a certa altura chega uma comadre visitar a viúva. Com essa comadre veio uma outra mulher também, amiga dela, que tinha mediunidade. Essa então, amiga, depois de uma conversa, falou: olha minha senhora, a senhora vai me desculpar, mas seu marido ainda está aqui, e ele está doente. A viúva pôs a mão na cabeça, a filha já chorou, falou: meu Deus do céu, mas e agora, o que a gente faz? E essa médium, lembrando que a mediunidade está em qualquer religião, em qualquer país, ela está em qualquer lugar do mundo, homem, mulher, qualquer casta, ela é uma faculdade do espírito. Então essa mulher não era espírita, mas sem problema algum, trabalhando para Jesus, está tudo certo. Então ela disse assim: olha minha irmã, o ideal é a gente fazer uma novena para ele. Tudo bem, a novena começou. No final da primeira novena, a irmã chegou para essa senhora que é médium e disse assim, junto com os outros irmãos, que eles vieram para a novena no sítio: e agora? O que a gente faz? E essa senhora, muito bem intencionada, mas naquele momento equivocada, disse assim: vocês têm que orar e mandar ele para a luz, que aqui não é mais o lugar dele. Começaram a rezar para o homem embora. Começaram a, de algum modo, tocá-lo da casa através de oração. E ele chorava ainda mais condoído, falando assim: para onde é que eu vou? Eu não sei para onde é que eu vou, meu Deus. Eu não consigo andar. E ele continuava chorando, e agora sentindo-se humilhado, com a dignidade ferida, porque pediam para que ele fosse para a luz. E ele dizia: que luz? Estou vendo luz alguma. André Luiz, em nosso lar, ficou 8 anos na chamada baixa espiritualidade. Ele chorava muito, ele chorava todo dia. Lá um dia o choro foi diferente, porque por muitos anos o choro do André era de revolta, era de sentimento de ser um injustiçado, coisa que não era. Um dia, porque vai havendo um esgotamento, um expurgo de tudo aquilo que é defeito nessas situações. Então, imperceptivelmente ele vai melhorando. Teve um dia que, depois de muitas reflexões, ele concluiu que ninguém era culpado da dor dele. Ele era o próprio agente do seu sofrimento. Ele chorou de novo. Mas agora o choro foi outro. O choro foi de pedir a Deus, de reconhecer-se humilde, de entender-se que ele tinha sido o agente das suas próprias dificuldades. E imediatamente ele foi resgatado. Aconteceu o mesmo com esse senhor. Teve um dia que o choro não era mais de medo, revolta, indignação. Teve um dia que ele realmente pensou em Deus, porque palavras dele, ele dizia que ele não era um homem religioso. Ele acreditava em Deus. No momento em que ele chorou, essa lágrima diferente, um compadre dele que havia desencarnado há 20 anos foi captado do seu lado. Ele percebeu. Esse compadre já o acompanhava desde o dia anterior ao seu desencarne, que sabia-se que ocorreria. Mas em nenhum momento ele deu abertura para que o compadre se fizesse notável. Paciência. Tudo é um processo. Então, o compadre apareceu, falou que estava ali para auxiliá-lo, disse: agora o senhor vai morar comigo, eu tenho uma casinha no céu. Olha que bacana, usando símbolos, linguagem figurada. Quer dizer, o senhor vai para a espiritualidade, terá um lugarzinho para recostar a cabeça. E esse compadre, então, pegou e disse assim: mas antes, vamos passar num lugar que vai ser muito bom para o senhor. Desembarcaram no trabalho noturno. E ele ainda trazia mágoas em relação à família. Então nós fomos falando: mas meu querido, pense bem, isso é algo comum para a grande maioria das pessoas. Há ainda um equívoco na interpretação em relação a um desencarnado. Imediatamente nós imaginamos que ele deve ir para o céu, tanto que uma das frases comuns nesse momento é que Deus o tenha. Vai, aqui não é teu lugar mais. Sobe de preferência, né? Vá para a luz.
quando na maioria das vezes não é isso que acontece. Então nós buscamos ali dissuadi-lo dessa tristeza em relação à família e entender que é o comum ainda para boa parte da população, entender que a pessoa que desencarna não pode ficar na casa, quando na maioria das vezes é o que ocorre. O encarnado ainda não tem estofo psicológico, não tem ainda estrutura para seguir diretamente a sua cidade de onde ele já veio na espiritualidade. Então ele recorre ao lar. E o Pai permite para que ele aos poucos se faça, se fortaleça e dali um tempinho siga para a espiritualidade. Logo, o que é que nos fica como lição, gente? Nunca orar para espírito ir embora. Percebeu que o ente amado está na casa? Viu pelo olharzinho periférico? Alguém que tem mediunidade percebeu, ouviu-o tossir, escutou o barulhinho da cama dele, sentiu o cheirinho da loção de barbear dele, escutou o ran-ran dele, ele está ali. E daí, Fernando, o que eu faço? Nada, está de boa, faz parte. Ora, faz prece e busca manter um ambiente saudável na casa. Pede para Deus, para Jesus, para os benfeitores, não para levá-lo embora. Pede para que ele esteja amparado onde quer que esteja, atendido nas suas necessidades onde quer que esteja. Está em casa? Está ali. Muito provavelmente, daqui a algumas semanas ele não será mais percebido. Porque vai compreendendo a situação, vai ampliando o seu estofo psicológico e segue a sua jornada espiritual, volta para a espiritualidade. Então vejam, esse já sabia, mas trazia toda essa mágoa que tinha por razão a família, não entendendo a realidade, expulsando de casa, obrigando a essa criatura que visse a luz, e ele não via luz alguma. Mas no final, tudo deu certo. Como é que esse senhor está agora? Não sei, nunca mais soube. A atividade nossa encerrou ali, agora é com a espiritualidade. E o último caso agora, falamos de uma situação de um espírito que chega para um pronto-socorro, acha que está encarnado. Ele vai saber a certa altura. Um que já chegou, mas chegou com sofrimento. Poxa vida. Vamos a um caso bacana agora também, para vermos como ocorrem desencarnes e retornos à espiritualidade saudáveis, muito bonitos até. Havia uma menina, num bairro muito carente da cidade. Ela havia nascido com dificuldades pulmonares, ela tinha constante infecção nos pulmões. Então ela era abaixo do peso, era raquítica, tamaico, não expressava a idade que tinha. Não tinha pai, morava em um casebre na periferia e a mãe fazia faxinas. História real. A vida das duas era muito complicada. A menina vivia no hospital. A mãe precisava trabalhar para levar o arroz e feijão para casa, com muita dificuldade. Os tempos foram passando, a menina foi ficando mais velha, embora não menos doentia. Lá por volta de 8 anos de idade, ela não estava indo na escola por conta da inflamação do pulmão, estava com uma semana de atestado, não tinha o que fazer, a casa não tinha sequer luz elétrica, então não tinha TV, não tinha nada. Ela olhou e viu que a mãe tinha ganhado uma cestinha básica. Então, a criatividade da criança e as potências do espírito, ela olhou e resolveu pegar um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz, um pouquinho de milho, foi na caixinha de botão, pegou umas pedrinhas e começou a confeccionar pequenos brinquedinhos. Em pouco tempo, essa criança foi tendo a sua habilidade notada, que ela construía pequenos cômodos em caixinhas. Ela construiu uma salinha, utilizando palitos, utilizando feijão, carocinho de azeitona, ela construiu uma salinha. E claro, ela só foi ampliando essa sua arte. E os anos foram passando. Não podia trabalhar, fazia algum esforço, faltava ar. A certa altura, sua mãe desencarna. Ela tinha por volta de 16 anos. Então ela teria que viver agora no suor do próprio esforço. Então ela fazia as caixinhas e saía vender pela cidade. Cobrava moedinhas, valor módico, digamos assim, 50 centavos. Só para ter algum recurso para comprar um pãozinho para voltar para casa. O tempo também passou para ela. E por volta de 20 anos, ela teve então o ápice do seu problema pulmonar. Teve um processo desencarnatório dolorosíssimo pela visão humana. Tanto que
foi algo, então, da maravilhosa caridade dos vizinhos, que também não tinham nada, mas deram conta de alimentá-la. Levavam a ela sopinha, pedacinho de pão, ela ficou cega nos últimos meses. Mas era de uma bravura, de uma serenidade, suportava tudo aquilo. Desencarnou. Para o mundo, foi enterrada como uma indigente. Para a espiritualidade, adentrou como uma milionária dos títulos imortais. Foi recolhida, sem perceber, ainda dormindo, foi levada para um hospital na espiritualidade. Que próximo a próxima. Despertou, ainda tinha algum resquíciozinho, mas dali a pouco se sentia muito bem. Um lugar muito bonito, muito, digamos assim, havia uma ventilação maravilhosa, as cortinas balançavam com a brisa espiritual. Ela não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas estava gostando. Enfim, passaram-se mais uns dias, ela foi juntando pecinhas do quebra-cabeça, conduzida pelos benfeitores daquele hospital, até que a certa altura concluiu: desencarnei e morri? Sim, poxa vida. Chorou, mas de alegria. Meus dias de dor terminaram. Muito bem. Chegou um dos médicos responsáveis ali por ela, no hospital espírita, e disse assim: minha querida, nós vamos movimentar um recurso fluido magnético aqui, porque amanhã você vai receber 3 visitantes. É interessante que você os reconheça. E se eles chegarem agora, você não os reconhece. Não vamos dizer mais nada, é surpresa. E todo mundo já adorava aquela moça. Movimentaram recursos fluidomagnéticos espirituais, centros mnemônicos do espírito. Ela falou: não estou sentindo nada, né? Tudo bem. Ela não era para sentir mesmo naquele momento. No outro dia, adentraram 3 pessoas no seu quarto, trazidas por enfermeira e por médicos. Sabe aquela sensação quando você olha alguém e fala: eu conheço essa pessoa de algum lugar, não sei de onde, não sei de onde, não sei de onde. Então, já eram ativações feitas na tarde anterior. E eles falavam: olhe bem para nós, esses espíritos. E ela então se recordou. Ela havia vivido na França na época de Chopin, meados do século XIX, na chamada Era das Luzes, das artes e da filosofia. Ela vivia na França e percebeu ainda pequena que ela tinha um potencial artístico impressionante. Ela tinha facilidade para pinturas. Logo ainda na adolescência, trouxeram para ela, a certa altura, a tela, o pincel, e ela desembestou a pintar quadros maravilhosamente bem. E ela era específica no teor das suas pinturas, ela só pintava flores. E foi ficando afamada. Saiu então de um local pobre de Paris, e dali a pouco já era presença nas vernissagens, nas exposições. E sabe essas pessoas que surgem numa fama meio repentina e passam a circular nos meios culturais? É isso que aconteceu com ela. Imagine, ela num café de Paris sentada aqui, Vitor Hugo estava na mesa de lá, Chopin na mesa aqui de trás, olhou para trás, estava um dos pintores. Meu Deus, olha onde é que eu estou. E a vaidade subiu a cabeça. Ela e a sua mãe deixaram então aquele lugar, e muito vaidosas, buscaram esquecer do passado, e ela começou a patinar moralmente na vida. Se permitiu, então, comportamentos nada interessantes para a sua jornada, e depois de um tempinho, a sua fama se converteu em tuberculose. Ela foi alcançada pelo bacilo de Koch e teve um desencarne muito triste, muito doloroso e sozinha. Só a mãe ao seu lado. Muitas décadas depois, mais de 100 anos depois, vamos encontrá-las nesse casebre. A mãe e a ex-artista, a menina que havia pisado na bola na encarnação passada através da sua arte. Mas ela tinha vencido a vida, como disse Jesus. Ela tinha vencido o mundo nessa última passagem. Uma criança doente, raquítica, periférica, que passava fome, não conheceu o próprio pai, não tinha outros familiares, era só a mãe. Quem era a mãe? A mesma da encarnação passada que havia incentivado a sua vaidade. Agora elas suportavam juntas as provações que seriam libertadoras para o espírito. Então, a hora que ela se recorda disso, ela explode em choro, muitíssimo emocionada, é abraçada por todos os presentes. Um deles se retira do quarto e volta com telas e cavaletes, 2 nas mãos, coloca na frente dela, pega as tintas, volta e fala: olha, eles estão te esperando, é hora de você pintar novamente. Ela então se levanta da cama, já muito saudável, no leito do hospital, e pinta flores a noite toda. Depois de algum tempo ela passa na União Espírita Allan Kardec nos contar
essa maravilha, esse ensinamento glorioso. A pergunta que assim que acabou o trabalho mediúnico, um dos amigos me fez: Fernando, mas por que ela não pintava quadro de novo? O Livro dos Espíritos nos diz que alguns dos nossos potenciais podem ser trancafiados, digamos assim, durante uma encarnação, porque não são interessantes de serem acionados. Primeira situação: se forem acionados, eu me perco de novo. Se ela tivesse libertado em si o potencial de pintora, faria fama novamente, cairia muito provavelmente na mesma armadilha. Então, permitiu-se algo muito tênue artisticamente, artefatozinhos manuais, comodozinhos de casa, que era o que ela sabia fazer. Mas nem todo caso se refere a isso. Em alguns casos, nós não nos recordamos para despertarmos novos potenciais, novos aprendizados, que se não fossem esses processos de segurança não me permitindo recordações, eu me agarraria a eles de novo. Por exemplo, eu posso ser um grande músico da encarnação passada. Agora esse potencial não veio liberado. Por quê? Porque eu viveria o violão debaixo do braço do todo mundo. Falou: não, Fernando, agora é outras coisinhas que você tem que fazer. Guarda o violão para a encarnação que vem. Então eu toco um pouco, mas não há de ser o que poderia ter sido como na encarnação passada. E ela passava então nos deixando esse relato maravilhoso. O que é que isso nos ensina? E concluímos a nossa fala. Suportemos as nossas adversidades. Suportemos com valentia, com galhardia, com nobreza as provações que nos batem na porta, as expiações que nos chegam. O mundo, para nós que ainda estamos aqui na Terra, encarnados nesse atual momento evolutivo, os problemas são naturais, as dores vão chegar, o sofrimento vai adentrar na nossa vida. Mas hoje nós podemos enfrentá-lo com Jesus e com esse olhar consolador da doutrina espírita. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, para concluirmos, o Cristo Consolador. Se todo o Evangelho segundo o Espiritismo se perdesse, mas a entrada desse capítulo fosse mantida, o Evangelho estaria salvo. Kardec abre esse capítulo com uma passagem de Jesus que para mim é a fala mais linda do Mestre. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração, e encontrareis consolo para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Logo abaixo vem o nosso Kardec. E logo na primeira frase ele traz também uma reflexão inesquecível. Diz assim: todo sofrimento, toda dor, toda doença, perda de entes queridos, encontram o seu consolo na fé no futuro. Agora eu sofro, mas eu vou bem sofrer, porque eu sei o que me espera lá na frente. O meu consolo está no futuro, e então eu vivo aqui com os olhos lá, vivendo bem esses momentos de dor, aqui, mais cedo e com maior saúde espiritual. Eu chego nessa etapa que Kardec maravilhosamente bem, brilhantemente bem, nos prometeu. Até porque é a realidade das coisas. Para quem desejar depois conhecer as nossas obras, estão ali. Muito obrigado mais uma vez pela recepção. Muito obrigado por me permitir fazer parte dessa confraternização. Estou muito feliz conhecendo essa casa querida, que possamos nos ver ainda vida fora muitas e muitas vezes. Jesus nos abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Pessoal, nós queremos então agradecer, né, ao nosso amigo Fernando e a sua esposa também, que está aqui com a gente, né, a Silvana está aqui assistindo também a palestra. E queremos também agradecer a todos os nossos amigos, né, da casa, as crianças também vieram, né, estão aqui sentadas quietinhas, se controlando um pouquinho, né. Mas a gente quer agradecer vocês por terem vindo, confraternizar, comemorar com a gente. Hoje a gente está fazendo o trabalho de uma forma especial, né, na quinta-feira a gente já fez os passos, os demais trabalhos. Então hoje agora, depois da palestra, a gente vai encerrar fazendo uma oração. Depois a gente vai confraternizar, né? Vai comer um salgadinho, tomar um guaraná. Tá bom? Vim para isso. A palestra eu não lembro bem, mas a esfirra era uma esfirrinha boa. Então queremos agradecer também ao pessoal que estava assistindo aí a palestra, né?
o pessoal que acompanha o Fernando, a sua família, os amigos lá do Allan Kardec, os nossos amigos também aí da casa. Não vi se a Val está online hoje, mas um beijo para você, Val. Obrigada por você colaborar também com o nosso trabalho, né? É muito importante essa acolhida, porque nós não damos conta de responder as mensagens, né, durante o trabalho. E às vezes alguém quer fazer um atendimento fraterno online. Então, obrigada também por quem está acompanhando a nossa casa aí. Uma boa noite a todos. Jesus nos abençoe. Que a gente possa estar aqui mais muitos, muitos anos.